Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, eu e o meu grupo, composto por Vinícius Soares e Gabriel Matos Mendes, vamos falar hoje a respeito do nosso trabalho, trabalho final de programação orientada a objetos. Nosso trabalho foi intitulado de Loca Fácil, Sistema de Gestão para Locadora de Veículos. Né? Então, o desafio atual dos locadores é basicamente gerenciar o estoque, né? Manter esses contratos atualizados, clientes cadastrados, histórico de locações feitas. Tudo isso geralmente de uma forma muito manual, ainda arcaica, ou com sistemas ainda que precisam de atualizações, não é mesmo? Então, essa falta de histórico rápido, de locações, dificuldade de calcular, emitir cobranças, tudo isso gera um risco de extravio das informações, né? E como a gente sabe, informações é tudo hoje em dia, não é mesmo? Então, surge aí a proposta da Loca Fácil, cujo objetivo é desenvolver um sistema simples e funcional para centralizar e automatizar essas operações básicas, né, de uma locadora de veículos, né? Que nós esperamos que o nosso sistema proporcione, né? Obviamente, reduzir as falhas humanas e agilizar o processo de reserva, de disponibilidade dos veículos, de acompanhamento, né, do estoque e daquilo que está em circulação. Basicamente, o nosso trabalho teve como escopo a gestão dos veículos, né, que envolve o cadastro, consulta, atualização e a remoção, a gestão dos clientes, o cadastro, consulta, atualização e remoção também dos clientes, a reserva e o contrato de locação, a devolução, né, o que envolve a devolução antecipada, multas, entre outras funcionalidades, e a geração de relatórios a respeito dessas, tanto dos veículos, dos clientes, quanto das locações em si. Então, em linhas gerais, o que nosso sistema fará? Né? Ele basicamente vai cadastrar um veículo por completo, placa, modelo, categoria, e consultar se esse veículo está disponível para aluguel ou não, se ele está em utilização ou não. O cadastro dos clientes, né, o cadastro completo, com a documentação correta, né, aí a consulta, a atualização e remoção desses clientes. Obviamente, nosso sistema vai gerir os contratos de locação com base nas reservas, né? Associando cliente e veículo, calcular o valor parcial do aluguel e verificar disponibilidade e cálculo de eventuais multas, né? Nosso sistema também gerirá a retirada e a devolução dos veículos, também os relatórios, o status e o cancelamento de contratos, caso sejam necessários. Basicamente, nosso sistema está estruturado em aqui, foi pensado em obedecendo alguns requisitos, né, que apontam para o cliente. Aqui nós temos que é o locatário, né? Nós temos aqui o contrato de locação, que é esse ente que regulamenta as partes envolvidas neste contrato, né? O pagamento, que é opcional no caso de rastrear as transações financeiras, o endereço, né? O veículo, conforme é extremamente importante, a multa extra, caso venha ter a categoria do veículo e com os demais propriedades do veículo, e o atendente, que é aquele usuário que vai executar o sistema de fato, certo? Então, falando aqui um pouquinho da nossa parte técnica, né, eu vou demonstrar aqui para vocês os nossos diagramas de caso de uso, uma descrição textual utilizando a linguagem UML, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor do nosso sistema. Né? Então, nós temos aqui o cliente, né, com as suas determinadas características, né? O cliente, ele possui que está associado a um endereço e ele pode ter vários contratos de locação, né? Com seus atributos demonstrados aqui na imagem. Aqui nós temos uma outra classe, que é a classe de veículos, né, com os seus atributos, né, ID, placa, modelo, categoria, enfim. Esse veículo ele está associado ao status, né, de disponível, reservado, alugado, em manutenção, fora de frota. E aí traremos aqui uma associação também com a categoria do veículo, que estará associando o valor da diária, a descrição do veículo e tudo mais. A nossa classe contrato, ela vai se relacionar com outras classes também, conforme vocês estão vendo, né? A nossa classe contrato de locação, ela inclui a multa extra, né? Gera a parte de pagamento, é criado por um atendente, né? E está se relacionado com essas outras classes também, conforme estão descritas aqui. Agora vamos para os nossos casos de uso. Basicamente, em linhas gerais, como o nosso tempo é curto, eu vou falar aqui basicamente dos nossos casos de uso, que são gerenciar veículos, né, no qual o atendente vai permitir, vai poder consultar, atualizar, excluir veículos, né, estão aqui os requisitos funcionais com o qual essa história de usuário, perdão, esses casos de uso se relacionam, né. Nós temos aqui também o gerenciamento dos clientes, realizado pelo atendente também. Temos aqui a criação do contrato de locação, por parte do atendente também. A registrar a retirada de veículo, que é o checkout, com as demais relações. Temos a registrar a devolução do veículo, que é o check-in. Né? Aqui a geração de relatórios por parte também do atendente. Não, perdão. Temos aqui gerenciamento do status do veículo e também o cancelamento de contrato de locação também por parte do atendente. Foram esses casos de uso que nós pensamos para o nosso projeto. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da implementação do nosso código com o Gabriel. Boa noite, pessoal. Bom, vou apresentar um pouco do nosso código. Tá dando para ver certinho aí, Eduardo? Perfeito, perfeito. Show de bola.
Bom, aqui é a implementação da nossa classe cliente, bem simples, mas com as informações importantes que precisa extrair do nosso cliente, certo? Aqui tem as classes padrões de get, set, tudo documentado, mas dos comentários eu vou falar um pouco mais, o Vinícius vai falar um pouco mais à frente, mais sobre a documentação. Temos também a classe veículo com os atributos aqui comentados, atributos padrões também, de get e set. Tem um contrato, que é aquela classe mais, como podemos dizer, ela envolve o cliente, o veículo, né? Então é uma classe mais complexa um pouco. Tem aqui, além dos gets e sets padrões, tem alguns métodos para calcular o valor de quanto ficará o contrato de locação, calcular multas, se acontecer, e tudo mais. Bom, a gente fez a aplicação com Swing e toda a implementação dela está aqui na, na classe de aplicação do nosso sistema, certo? Então, ele faz uma inicialização padrão aqui e tudo mais, montando, né, todo o layout, que logo mais o Vinícius vai mostrar para a gente. Tem aqui algumas outras classes também, que faz o salvamento do cliente, limpa os campos, carregamento dos clientes, salva os veículos, salva veículo também, né? Que aí chama a nossa classe de DAO, né? Que é a Data Access Object, que é justamente a que faz a comunicação com o banco de dados. E que todos os campos que fazem a manipulação da interface e faz todo os fluxos do CRUD, né? Que é de criar, de cadastrar, editar, remover e listar as entidades do nosso banco de dados, né? Então tá tudo aqui implementado nessa primeira. Bom, com relação à comunicação do banco de dados com o nosso sistema, a gente usou aqui o SQLite aqui no nosso POM, a gente configurou aqui usando o nosso projeto, é um projeto Maven, certo? Então aqui a gente tem a injeção de dependência do SQLite e do JUnit, que foi o que usamos no nosso projeto aqui, os JUnits para os testes unitários. E falando um pouco mais dos DAOs, né, que a gente tem aqui o cliente DAO, que tem aquela primeira inicialização para criar a tabela cliente, tem aqui todas as operações, né, inserir, listar, atualizar, excluir. Então, tudo aqui implementado na nossa interface, tudo funcionando, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, no inserir, vê que retorna para a nossa interface, onde é implementada a nossa interface. Tem aqui a de veículo, que tem as mesmas operações, algumas outras listagens, como aqui de veículos disponíveis, veículos que não estão disponíveis, né? De inserir, listar todos, atualizar e excluir, assim como na outra, né? E tem aqui a contrato de locação, que é um pouco mais extensa, por ser um pouco mais complexa, né? E devido ao pouco tempo, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Então, tem aqui a parte das locações ativas, do histórico dos clientes, com comentários aqui para deixar explicativo o código. Tem a parte do relatório de faturamento, e aquelas operações básicas, obter cliente, obter veículo, verificar disponibilidade, tudo mais, tudo feito aqui na contrato locação, que é as operações SQL que a gente faz no nosso banco de dados com relação com relação à entidade do contrato da locação. E aqui a gente tem alguns testes que a gente viu qual que são exatamente as classes que é mais importante a gente testar. Então aqui tem um setup, né, que é um before, que ele seta aqui ele faz um setup para a gente conseguir fazer os testes, né? Tem o tear down também, que é depois dos testes para terminar algumas conexões, também para fazer algumas atualizações. Aqui, aí a gente testa, aqui nessa classe testar testes unitários do DAO de contrato locação, então ele faz a conexão com o banco e depois faz as operações. Mesma coisa aqui, tem os testes unitários para a própria parte a entidade de cliente, né? Tem também testes para a entidade de contrato locação e testes para a entidade de veículo. Então é basicamente isso. Agora a gente vai para a parte do Vinícius, que ele vai me mostrar um pouco mais a nossa aplicação rodando. Mostrando agora um pouco da aplicação rodando. Aqui a página de clientes, fazer o cadastro de um cliente aqui. Colocar meu nome, sobrenome, CPF, telefone, e-mail e o número da CNH. Salvar o contato. Pode perceber que entrou lá embaixo. Agora vem aqui na questão de veículos. Aqui é para cadastrar um veículo.
Vou cadastrar um Voyage aqui. Primeiro placa ADJ40, modelo Voyage. Forneci. Categoria Comfort Line, prata, valor da diária R$150. Salvar. E aqui embaixo, no ID 25, ele foi cadastrado. Em questão de reservas, eu seleciono o cliente que eu quero, que eu vou selecionar o último que eu cadastrei, que foi eu mesmo. Coloco o modelo do veículo. A data de início, que eu vou colocar a data de hoje, 24/6/2025. E a data final eu vou colocar para, deixa eu ver aqui, sexta-feira, 27. 27/6/2025. Quilometragem inicial, bora colocar que tá 54 mil. E calcular, aqui no caso eu vou calcular o valor. O valor aparece aqui logo em seguida, o valor parcial. Eu crio a reserva e aparece a mensagem de sucesso. Dou um OK. E agora, quando eu coloco aqui para verificar o veículo, pode perceber que já aparece que o veículo está com status de reservado. E tem como também eu fazer a exclusão da reserva, caso for necessário. Mensagem de sucesso, reserva excluída. Do mesmo jeito para veículo, pegar o veículo aqui do ID1 e posso marcar como ele como excluiu selecionado ou, fora, ou mudar o status deles. Aqui eu vou excluir. O veículo saiu, pode perceber. E na questão da colocar como marcar como fora de frota, que já mudou o status do mesmo. Agora em relação à documentação do Javadoc. Importante falar que o Javadoc e os arquivos gerados aqui vão ser enviados juntos com esse vídeo. Que é o pacote padrão, que fala da aplicação inicial também, com todas as classes. Configuração, conexão do SQL, com todos os métodos. Aqui é a classe responsável pela persistência de dados, persistente contratação da locação. Dá uma passada rápida aqui. E da questão das classes de representação do categoria do cliente, contrato de locação, pagamento, estágio de contrato. Aqui já é em relação à categoria de veículos, com todos os métodos. E em relação ao cliente, com todos os métodos, caso aqui também. E agora, gerar o arquivo já. Questão dos testes. Importante ressaltar que todos os arquivos aqui gerados vão estar sendo enviados aí junto com o vídeo. É isso, valeu!